isso é um processo, né, que vai até 30, né, em que ele lança o famoso Manifesto de Maio de 30, que já é um manifesto em que, embora ele não diga que está aderindo ao comunismo, na realidade as bandeiras são as mesmas do Partido Comunista. Ele tinha sido escolhido pelos tenentes o chefe militar da Revolução Tenentista, que se pretendia realizar no Brasil, que era nada menos, nada mais que mais um golpe. Já tinha tido 22, né, tinha tido 24, tinha tido a coluna, e agora os tenentes conspiravam de novo, né, uns estavam no exílio, era o caso do Prestes, estava no exílio, outros estavam no Brasil. E iam e vinham, né, esses que estavam no Brasil, o grande centro era Buenos Aires, onde todos se encontravam. As oligarquias dissidentes veem no Prestes, né, uma liderança importante de ser trazida para o seu lado. Por esse motivo, né, a pressão é muito grande. Os políticos mais variados vão a Buenos Aires visitar o Prestes. Ele não trabalha para sobreviver, porque a sua situação econômica é muito difícil, né? Mas o tempo todo é assediado por políticos e jornalistas que vão aqui do Brasil para, né, tentar conquistá-lo. E, sob essa pressão muito grande, ele acaba concordando em atravessar clandestinamente a fronteira ali com o Rio Grande do Sul e teve 2 entrevistas com Vargas, que era, né, a grande liderança da Aliança Liberal. E nessas entrevistas, que ele relata detalhadamente em vários depoimentos, e eu transcrevo nesse meu livro sobre a coluna Prestes, né, ele não tinha já muita ilusão com Vargas, não. O que ele estava pretendendo, principalmente, não imaginava que Vargas fosse efetivamente liderar um processo revolucionário. Porque nesse processo, o Prestes já tinha se convencido que aquele programa liberal dos tenentes não ia resolver os graves problemas do Brasil, da miséria que ele tinha visto. E ele achava que o caminho era o caminho apontado pelos comunistas, o caminho, né, apontado pelo marxismo, o caminho, na época, né, no programa dos comunistas, da revolução agrária e anti-imperialista. Então ele chegou lá e fez um discurso bastante sectário, né, porque ele era um cristão novo no comunismo, né, segundo ele mesmo contava, para o Getúlio, e disse para o Getúlio, né, me disseram que o senhor quer liderar uma revolução, então se o senhor quiser liderar uma revolução, eu estou disposto, né, a participar dessa revolução, só preciso de armas, né, preciso de dinheiro para comprar as armas. E o Getúlio, que era uma pessoa muito hábil, um político muito hábil, prometeu tudo, concordou com tudo, né, e ainda elogiou o Prestes, disse que ele tinha, né, a qualidade da eloquência, né, e, enfim, ele saiu dali e os tenentes acreditando, né, que realmente iam poder participar junto com Getúlio. O que aconteceu, também procurando resumir, né, é que a maior parte desses tenentes ficaram inteiramente a reboque de Vargas, tanto na Aliança Liberal como depois no Movimento de 30. E o Prestes não concordou com isso. Então ele marcha para uma ruptura. Mas, ao marchar para a ruptura, ele faz um esforço hercúleo no sentido de conquistar o maior número possível daqueles antigos colegas, antigos tenentes, para as posições dele. Até porque ele tinha uma grande amizade por Siqueira Campos, por Cordeiro de Farias, pelo próprio Miguel Costa, né? Então ele queria convencer esses camaradas dele da justeza das suas novas posições, da necessidade da revolução agrária e anti-imperialista, que não era a revolução comunista ainda não, era a revolução agrária e anti-imperialista. Mas ele não consegue convencê-los, até porque eles estão todos já, com exceção de 1 ou 2 de menor importância, como era o caso do Cilo Meirelles e do Miranda, né, do Emílio Miranda, os outros todos aderem ao Getúlio. João Alberto, Lins de Barros, todos eles aderem a Getúlio, aderem à Aliança Liberal, participam da Aliança Liberal e depois vão participar do Movimento de 30. E o Prestes, que tinha sido escolhido, né, comandante militar, né, da Revolução de 30, fica sozinho lá em Buenos Aires. O Prestes foi o único político na história do Brasil que, tendo tudo, né, para estar inserido e solidário com a classe dominante, viu, pulou a barricada, se colocou do outro lado da barricada. E isso, as consequências disso são muito grandes.
Não por acaso, as classes dominantes no Brasil até hoje não perdoam a Prestes essa atitude. Até hoje, a figura dele é deturpada, é caluniada. Toda, né, a propaganda, toda a construção ideológica da história oficial das classes dominantes é no sentido de denegrir a figura de Luiz Carlos Prestes. E não por acaso, exatamente pela atitude que ele tomou, pelo fato dele ter se descompromissado com os poderosos, com os donos do poder e ter se colocado ao lado dos trabalhadores, ao lado dos oprimidos e explorados. Erros houve sim, e o Prestes reconhecia isso. Quer dizer, foi um erro de avaliação da situação real existente no país. Sem dúvida, os comunistas, tanto os brasileiros como os estrangeiros que colaboravam e ajudavam, porque o movimento revolucionário era visto, né, como internacional, não tinham conhecimento suficiente do Brasil. Aliás, ninguém tinha. O conhecimento do Brasil era bastante precário. Então, superestimou-se as possibilidades de organização, de mobilização da classe operária e de outros setores da população, né, e levou-se à precipitação, né, das revoltas que começaram lá no Nordeste, né, em Natal. Né. Aqui, os revolucionários no Rio de Janeiro ficaram numa situação muito difícil, porque é o que o Prestes dizia. Né. Não fazer nada era deixar, né, os companheiros do Nordeste, de Natal e de Recife, isolados, sozinhos, abandonados. Né. Se fizesse, era o caminho certo para a derrota, porque o governo já estava até avisado, né? Porque já tinha começado lá. Então era uma situação muito difícil, né? E eles assumiram uma postura, digamos assim, heróica, né? De enfrentar, fazer com que era possível, fazer o que era possível, e foram realmente uma derrota que trouxe consequências sérias, né, para toda a esquerda no Brasil, para os comunistas em particular. Agora, sobre 35, existe uma série de deturpações, né, maldosas, inclusive esse próprio nome de intentona. Né? É um nome que, na época, não existiu, foi criado um ano depois, nas comemorações, se pode se dizer assim, né, de um ano pelo governo Vargas, né, já, portanto, em 36, né, em que ele cria esse nome de intentona justamente para denegrir o movimento. A direita utilizou bem a chamada intentona para quê? Para combater não só os comunistas, como todas as forças de esquerda democráticas no Brasil. Durante anos, eu me criei aqui, depois que eu vim para o Brasil, com 9 anos, né, todo 27 de novembro, que por sinal coincide com o meu aniversário, né, era dia de grande repressão, de grandes homenagens aqui na Praia Vermelha. Né? Quer dizer, então, a direita, depois dos governos da ditadura também, né, sempre aproveitaram bem, né, esse acontecimento, deturpando bastante, né, de acordo com os interesses dele, para combater o Prestes, o comunismo, né, e todas as esquerdas. Isso é uma coisa. Agora, dizer que os acontecimentos de 35 são responsáveis, né, por tudo que aconteceu depois, aí eu discordo. Não me parece que seja correto. Eu acho que é uma história oficial que foi criada atribuindo, né, a chamada intentona, já o próprio nome ajuda, né, para esses objetivos, né, que procurou, né, criar, né, uma visão, né, de que até porque os comunistas não eram tão perigosos assim. A realidade é essa também. Quer dizer, exagerava-se o papel dos comunistas para poder melhor combater, nem tanto os comunistas, combater qualquer movimento popular, qualquer, né, força de oposição, né, porque os comunistas mesmo eram bastante débeis e não representavam, né, um perigo de tomada do poder. Se em 35 não representava esse perigo, depois muito menos. O Getúlio foi muito importante naquele momento do golpe do Estado Novo, né, exatamente para conseguir unificar o exército. Nenhum general tinha condições, naquele momento específico, de unificar o exército. E o Getúlio tinha. E o Getúlio interessava porque ele não queria sair do poder. Né? E naquele momento só tinha um jeito de ficar, era o golpe. Porque ele não conseguiu, em 37, o que o Fernando Henrique conseguiu agora, a reeleição. Ele tentou de todo jeito a reeleição, mas ele não conseguiu. Então, o único jeito era dar o golpe, porque não tinha como ficar. Então, a ele interessava o golpe. E aos generais interessava o Getúlio, porque tinha carisma, já estava lá, né, e unificava o exército. Existe uma carta de janeiro de 1934, que na época era confidencial, né, evidentemente. Hoje em dia está aí nos arquivos, aberto ao público, do Góes Monteiro ao Getúlio. É uma longa carta, se eu não me engano, são 24 páginas, em que o Góes Monteiro expõe,
né, todas as reformas que ele acha que tem que fazer, no exército e no país, para dar certo. E é um projeto autoritário, centralizador, com alguns elementos, inclusive, de inspiração nazi-fascista.